1 Coríntios, capítulo 3, o verso é o 10. Preste bem atenção, em relação ao assunto. Paulo vai falar dessa maneira assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifique sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém queimar sobre essa pedra, sobre perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fechai seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Paulo está ensinando à igreja de Corinto alguns pontos muito importantes, e que essa noite o Teu Espírito Santo, através do poder da palavra, nos revele isso ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, porque esse tempo é um tempo muito próximo da Tua ascensão, do arrebatamento. As coisas estão acontecendo, as coisas estão mostrando, as guerras, lutas, enfermidades, tudo ao redor do mundo está acontecendo. E a Tua palavra está se cumprindo diante de nossos olhos. Ajuda também a sermos submissos a ela e viver para ela. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Quarta-feira a gente falou rapidamente sobre a questão do absoluto, E muitas vezes, irmãos, nós entramos por essa porta, sentamos nesse banco e viemos para quê? Você sabe que você veio para quê? Tá. Eu quero firmar 3 pensamentos aqui. E isso é bom para a gente. Aqui é Deus, aqui é amor e aqui é palavra. Só para firmar e estar guardado em sua mente. E se eu fizesse uma pergunta direta a cada um, eu ia dizer assim: qual é o teu absoluto? Você diria para mim: Deus? Então, se teu absoluto é Deus, o mensageiro pregou uma mensagem sobre o absoluto, é Deus. Agora, nós sabemos que Deus é amor, não é isso? Você sabe que Deus é amor. Agora também você sabe que Deus é a palavra. Jesus Cristo é a manifestação da palavra. Você consegue entender isso? Porque o nosso absoluto dentro da igreja é a palavra. Quem é que vai contra a palavra? Você sabe quem foi contra a palavra? Satanás. Ele foi contra a palavra de Deus. Irmão, nesse tempo que estamos vivendo, se a gente não souber quem é o nosso absoluto, a gente vai passar problemas. E eu quero explicar para você que muitas vezes dentro da mensagem a gente pensa assim, bom seria, oxalá seria que a igreja crescesse, Mas tem uma situação importante para você entender, que eu quero que você aprenda com isso.
A igreja, ela chega a um momento que as pessoas serão testadas na igreja. E cada um de nós somos testados na palavra. Não somos testados lá fora. Estamos testados na palavra. O que você tem de absoluto em seu coração, confiando nas promessas de Deus. Você crê no arrebatamento? Você já se parou e diz assim, eu creio no arrebatamento? Ou creio só por dizer assim, eu ouvi falar e eu creio, irmão Arantes. Eu vi que na mensagem existe um arrebatamento, eu vi na Bíblia que existe um arrebatamento. É só isso que você vê? Esse é um tempo que é muito enganoso. Tem vezes que a gente se depara em várias situações, e quando eu falei quarta-feira sobre o absoluto, eu tentei reforçar muito bem isso, para a gente ter firmeza numa coisa, é na palavra. Se você não tem firmeza na palavra, você está fora. Preste bem atenção, porque eu quero tentar reforçar isso nesse tempo agora, com algumas coisas que foi pregado, foi falado, e a gente foi meditado, e quero colocar isso novamente em prática. O que Paulo está falando aqui para você? Você entendeu o que a gente leu? Olhe bem. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifique sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre quem? Sobre a pedra, que é Cristo, a pedra de esquina. Então, todos nós, aqui não está falando, não, cada um vai edificar seu edifício. E isso, eu poderia dizer assim para você, a tua vida é o teu edifício. A tua maneira de viver é o teu edifício. A tua ação que você vive em qualquer lugar é o teu edifício. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Eu edifiquei e coloquei Cristo aqui, Aqui é a base. Todo filho de Deus, que eu poderia dizer assim, nascido de novo, que tenha nascimento, tem a base em quem? Em Cristo Jesus. É o que Paulo está referindo. Agora, ele vai continuar dizendo no verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Você pode colocar outro fundamento? Você já viu algumas igrejas colocando outro fundamento? Eu já vi. Se você perceber, você vai entender o que estou falando para você. Colocando outro fundamento, que é Cristo Jesus. Por isso que irmão Brana pregou a mensagem assim, nomes blasfêmios. Tem muita igreja que está no lugar de Cristo Jesus. É um sistema. A denominação está ali no lugar. Todo mundo baixa e diz assim, eu sou de tal igreja. Se tu é daquela igreja, pertence a ela. Eu sou de tal igreja. O que nós ensinamos há muito tempo é dizer, você já entendeu a gente falar, nós somos de quem? Somos de Cristo. Não tem outra forma de ser. Porque se você pertence a Cristo, você nasceu de novo e agora está sobre esse fundamento que é Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, estou aqui, sobre esse fundamento, através da palavra de Deus, estou sobre o fundamento que é Cristo. Agora estou formando um edifício. Quem é que eu estou formando, irmão? Tu acha que é uma construção com parede, com isso? É isso que Paulo está dizendo? Ou é a sua vida? Um edifício que Paulo está falando aqui é como você está. É como você vive, é como você conduz a palavra de Deus, é como você é fiel à palavra de Deus. Por isso que você percebe Paulo falando uma transição, ele está usando um estilo de parábola para a gente entender o que é. Primeiro ele fala que aquele que construiu um edifício de ouro,
Opa! Um edifício de ouro. Depois ele diz um edifício de prata. Depois ele diz um edifício de pedras preciosas. Depois ele diz um edifício de madeira. Depois ele diz um edifício de feno. E depois ele diz um edifício de palha. Então ele usa 3 pedras preciosas e 3 condições que pode o fogo queimar. Então, ele está querendo dizer para mim que se eu não faço um edifício bom, aonde eu posso ter o material que está dentro da Bíblia, que é o material é ouro. Agora você sabe qual é o material na Bíblia que é ouro? Você já pensou sobre isso? Pare para pensar, irmão. Olha aqui, ó. Que material que é ouro? O material que está sempre firmado é quando você passa por prova, é mais precioso do que... Então, tem gente, irmão, que eu vou falar para você que é verdade, não quer passar por prova. Então ele nunca vai usar esse material de ouro na sua vida. Nunca vai construir um edifício de ouro. Por que prata? Prata também tem relação a fogo. Para você produzir a questão da prata, existe fogo ali envolvido. Agora você vai lá e constrói uma casa de palha e depois quer que ela resista à prova? Não vai resistir. É isso que Paulo está ensinando. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, preste bem atenção e veja se não é isso que ele vai dizer. A obra de cada um, minha, de você não vai esconder a tua obra. Você consegue construir a tua casa e esconder ela? Não. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Porque você está construindo a sua casa. Vocês, igreja, estão olhando para mim. Você conhece a minha casa. Eu, olhando para vocês, eu conheço a casa de vocês. Você percebe o que eu estou falando? Porque isso, você flui em sua vida. Você mostra quem você é. É como fosse um cartão de visita. Quando você entrega o seu cartão de visita em algum lugar. Ah, eu sou tal, eu sou trabalho disso, isso. Você está ali com o seu cartão de visita. E nós somos cartas, que o Paulo fala, viva. Aí que está o que Paulo está querendo dizer. Carta viva. Que não precisa. Tem vezes que eu fico pensando, né? Se nós somos carta viva e estamos aqui construindo edifício, você precisa, peraí, eu vou precisar de um aval aqui do pastor. Você entende o que eu quero dizer, né? Você já está com um aval aqui, ó. Paulo já está dizendo que você está construindo aqui e agora você está usando materiais que não vão ser queimados, irmão. Por isso que ele vai dizer assim, ó, a obra de cada um será manifesta, na verdade, o dia a declarará. Primeiro ponto, ele usa o dia. O dia. Que é o quê? O que quando você vê dia, o que ele fala assim, ó? Quando Jesus fala assim, ó, vocês são a luz do mundo. Irmão, isso não é brincadeira mais. Para. Ouve o que eu estou falando. Se você está brincando de cristianismo, um dia você vai se encontrar em um julgamento. Um dia as coisas vão se apertar em sua vida. Você pode viver uma vida toda e naquele dia você vai se deparar com uma situação. Não se engane, porque a gente fala assim, o sacrifício de Cristo, que está aqui, tem um quadro aqui, o sacrifício de Cristo nos purifica. Mas foi um alto preço pago por nós. Se nós não viver uma vida cristã, não se engane disso. Eu só porque estou falando isso, irmão? Porque talvez eu acho que eu preguei muito suave, muito tempo. E na realidade eu quero mostrar para vocês uma coisa que o Evangelho tem. Eu quero mostrar uma coisa que eu falei quarta, falei em Itajaí, e quero mostrar de novo aqui, ó. Você conhece essa palavra?
Tu conhece mesmo? Você conhece mesmo de todo o coração? Você conhece essa palavra amor? Agora, como faz um Deus que tem amor botar Jesus no Getsemane e no Calvário? Você sabe me explicar? Você sabe me dizer por como um Deus tão poderoso bota Daniel na boca do leão? Como você pode botar Sadraque e Mesaque lá na fornalha? Jó, como pode? Eu quero que ficar pensando assim, se você parar e levar esse pensamento para cá, como é que Jó tira os filhos, tira a riqueza, tira tudo, e Deus não é amor? E Jó não é o filho dele? Nós não entendemos o que é amor. Quando o irmão Brana sempre falou assim, o amor é corretivo, muitas vezes nós não entendemos o que é amor. Achamos que é uma fantasia. Você pode explicar isso? Você pode me dizer por que Deus fez isso com aquele... Eu posso dizer para você por que Jó foi ficado nessa situação. Eu posso dizer por que Jesus ficou nessa situação. Eu posso dizer para você por que Daniel ficou nessa situação. Então, a igreja pegou a palavra amor e gerou um problema muito sério com afeto. Só que, como eu expliquei, eu falei para eles, afeto, irmão, afeto é uma coisa muito importante. Eu tenho afeto, você tem afeto, todos nós temos afeto. Indiferente do que for, você é um ser humano, então você tem afeto. Você não pode arrancar o afeto, você não pode chegar aqui e tirar assim, vou tirar esse afeto. Não. A partir da hora que você tira o afeto, você tira os 5, as condições que tem ali no espírito, que está ali, os 5. Um é o afeto, tem a consciência, tem a memória, e ali se você arrancar, você não é mais uma pessoa. Mas só que o irmão Brana vem e diz uma mensagem assim, ele vai dizer assim, que você, quando o afeto estiver contra a palavra de Deus, você tira aquela situação do afeto. Você não vai tirar o afeto, mas vai tirar aquela situação ali do afeto. Então isso é uma coisa importante você saber. Vou dar outro exemplo para você de amor. Questione Deus. Então quer dizer que Abraão amava o seu filho? E por que Deus pede o filho de Abraão? Você já pensou nisso? Questione Deus. Mas Deus não é amor? Por que Ele vai pedir o filho de Abraão? Traga e mata. Você percebeu? Então, olhe bem aonde Deus trabalha. Será que Deus queria Isaac morto? Não. Deus queria provar se Abraão amava a Deus. Era só isso. E aí é provado isso. O problema é nós, quando estamos em ações, será que vamos ser provados um dia? Será que você... irmão Arantes, eu não quero ser provado. Então tá bom. Viva esta vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Todo o Filho de Deus será provado na palavra. Você entendeu? Na palavra. Deus um dia vai colocar um teste em você e vai dizer assim, você me ama? Você fica com a minha palavra? É isso que Ele vai dizer. Ele vai te provar na palavra. Ele não vai te provar em outra coisa não, meu irmão. Ele vai te provar na palavra. Então, continuando aqui, olha bem o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, as obras que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá, o que receberá aí? Galardão. Você acha que você está aqui, você não vai receber galardão? Se você realmente faz uma obra, se você realmente fala para alguém, e ali tem uma alma que foi salva em relação a isso, o que acontece? Você recebe galardão. Existe galardão nas ações que você faz na sua vida. De repente você nunca viu mais aquela pessoa, mas um gesto teu em relação àquela pessoa muda tudo, irmão.
Talvez um dia você vai ver aquela pessoa lá na glória, que você só viu uma vez, irmão. E eu quero, antes que você comece a ter alguns pensamentos diferentes, eu quero dizer assim, ó, você pensa assim, ó, mas irmão Arantes, o ladrão da cruz foi salvo. Sim, o ladrão da cruz lá foi salvo, mas só por quê? Ele só tinha essa ação. Agora, quando nós se deparamos e sentamos nesse banco, quantas ações que nós temos recebido da palavra de Deus em nossa vida? Você entende o que eu quero dizer? Lá, o ladrão da cruz só teve aquele momento. E agora, nós? Quantos momentos tem? Quantos momentos sentamos nesse banco? Quantos momentos vivemos aqui? Quantos momentos ouvimos uma palavra e não demos valor? Você percebeu? O ladrão só teve um momento. Quando a gente olha de outro jeito, não, o ladrão da cruz, foi salvo. Aí está a situação. Quando a gente começa a entender a palavra de Deus. E ele vai nos colocar nessa posição para a gente entender. Então, tem um que será os galardões da tua própria edificação. E no 15 vai dizer assim, se a obra de alguém queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Você percebeu uma coisa aqui? Não sabeis vós que sois o templo, daí ele vai firmar ali o pensamento. Mas você percebeu o que ele falou? Será pelo fogo. Você sabe aonde que é o fogo que vai gerar? Você sabe aonde que vai acontecer o fogo? Você sabe quando diz assim, perdi, estou na tribulação. Você sabe o que vai acontecer daí? Será salvo? Amém, né? Preste bem atenção aqui. Vou ler a mensagem do irmão Brão. Estatura de um homem perfeito. Qual é o fundamento do cristianismo? Fé na palavra de Deus. Essa é a sua base. Então você começa a crescer. Então você começa a adicionar algo a esta base. O que a gente adiciona sobre uma base? Eu vou ler aqui eu anotei aqui Gálatas, no capítulo 1, só para a gente ler. Claro que Cristo é o fundamento. Não é o fundamento? Cristo. Agora, para botar um fundamento sobre Cristo, eu tenho que crer em quem? Nele, né? Por isso que existe a fé. Agora tem uma coisa, irmão, que muitas pessoas esquecem. Muitas. É sobre isso aqui, Virtude. Muitas pessoas confundem essa palavra misturada com fé. A gente vai chegar lá, mas primeiro eu vou ler essa parte aqui. Olha aqui, Gálatas, no capítulo 1, no verso 6. Olha o que Paulo vai nos advertir. Maravilhosamente de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça. Quem é que chamou a graça? De Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo está dando uma advertência e mostrando uma ação. Irmão, o evangelho sempre será o evangelho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O evangelho é o absoluto. O evangelho é onde que não há mais discussão entre eu e meu irmão. Para dizer assim, é como fosse assim, o Supremo. Você que sabe o que é o Supremo? Supremo é o lugar final do julgamento. Se o Supremo bater o martelo assim, você venceu, acabou, não tem mais nada que fazer. Então, na palavra de Deus é a mesma coisa.
ela é o absoluto, ela é o supremo entre eu e um irmão, entre eu e outro irmão, entre eu e qualquer coisa. Ela é o absoluto. Agora, se eu mudo isso, ou você muda isso, daí, será que Deus vai estar a favor? Pense nisso, irmão. Por isso que isso não é uma brincadeira. Por isso que isso é a igreja se amadurecendo, tendo o entendimento da palavra de Deus. Você não está lutando contra o teu irmão, não, querendo disputar. Não, você está lutando com a manter a palavra de Deus como ela é. Olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos e um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Você entende essa palavra? Para dizer assim, ó, Paulo está dizendo assim, ó: se eu vim e pregar outro evangelho, porque ele já pregou o evangelho, ele já botou as bases, que era Cristo, pregar outro evangelho, se o anjo descer do céu e pregar outro evangelho, seja anátema. Você sabe o que é anátema? Anátema é maldição. Irmão, maldição. Você já pensou o que é maldição? Paulo está dizendo: se eu pregar outro evangelho, seja maldição. Se o anjo do céu, você sabe qual anjo que desceu do céu para pregar outro evangelho, né? Vim do céu e pregar outro evangelho, seja maldição. Aí que a gente começa a entender que a palavra de Deus, ela tem referência a muita coisa. Quando nós, sabendo o que é o certo, sabemos o que é a verdade, agimos contra a verdade, a partir de agora eu estou em maldição. Você entendeu o que acontece, que Paulo está falando? Olha que ele vai abrir aqui, ó. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja, daí ele fala, anátema, que é maldição. Daí você acha assim, ó: ah, irmão Arantes, ainda bem que eu não sou pregador. Eu não sou pregador, daí eu não tenho maldição. Você está muito mal enganado. Irmão, preste bem atenção que eu vou falar. Isso aqui é para nos advertir. Se eu estou pregando, se eu estou vivendo, se eu estou falando, se eu estou agindo, se estou fazendo alguma coisa fora desse evangelho que foi pregado, é maldição para mim. A minha ação em relação a qualquer coisa, na minha família, no meu lar, no meu trabalho, em qualquer lugar, e isso, se eu estou com outro evangelho, é maldição. É duro, né? Por isso que estou falando para você. Você diz assim: não, isso não é verdade, irmão. Isso é a pura verdade. Isso está escrito aqui, ó, muito claro. Não é porque ele fala assim, ó, pregador. Você não prega com a sua vida? Você não vive o evangelho com a sua vida? Você não fala da palavra de Deus com a sua vida? Você não age com a sua vida? Então, quando você não age, o que está entrando em você? Será que Deus quer botar maldição em você? Não. Você mesmo coloca maldição em sua vida. Será que Deus ele não tem amor? Não, ele está dizendo para você, ó, não tome o outro evangelho. Tome o evangelho verdadeiro, que você vai ser abençoado. Viva de acordo com o evangelho, que você vai ter bênção, que você vai ser próspero, que a sua família vai ser abençoada, que o seu lar vai ser grandioso. Mas tomamos outro evangelho. Aí que está o problema. Escute aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Observe. Dessas advertências, porque ele dá advertência até para isso mesmo, até mesmo para qualquer
mensageiro do céu, que vem com uma palavra diferente da que ele já havia previsto para nós. Então não importa se um anjo descer do céu, ou se um profeta entrar em cena, se alguém ensinar contrariamente ao que Paulo ensinou como fundamento de nossa fé, então somos ordenados a não dar ouvido a essa pessoa. Você começa a entender isso? Olha aqui. Observe, então, o que Paulo diz a seguir no versículo 9. Como dizemos antes, assim digo novamente agora: se alguém vos pregar outro evangelho, além daquele que já recebesse, seja anátema, ou a palavra é maldição. Então, para ser mais específico, a advertência é contra qualquer homem que pregue. Agora, qualquer coisa diferente do que Paulo já havia pregado, ele será maldição. Você começou a ver o que está acontecendo aqui? Talvez a gente pense assim, pregar como agora estou fazendo, pregar, né? Não. A tua vida, a tua ação é o maior sermão. É o maior sermão. Não é. Por isso que o irmão Bruno fala, não pregue um sermão, viva um sermão, né? É isso que está referido. Agora ele fala assim, agora você não precisa ser um ministro do quinto para ser qualificado para ser da maldição. E você não precisa ser um pregador para pregar. É o sinônimo de pregar é defender. Olha só, irmão. Será que a gente está apto a defender o evangelho mesmo, como é? Pense nisso, irmão. Deus está precisando de homens e mulheres que comecem a amadurecer e saber isso, como é, isso é, né? De defender, professar, pronunciar, expor. Portanto, acreditamos que há muitos homens que não são pregadores, que são considerados que expõem. Mas também existem homens que também estão expondo mentira. Você começa a entender? Olha aqui. Vamos ver se a gente começa a aprofundar um pouco mais agora. Ele vai dizer assim na Bíblia, vou pegar da Bíblia, 2 João, no verso 1 e 8. 2 João, no verso 1, capítulo 1, verso 8. Ele vai dizer assim, olha só o que a expressão de João aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebendo plena recompensa. O que foi dado a nós? Você sabe? Foi dado o Espírito Santo. Foi dado um sinal. Você recebeu uma parte da herança, um pouco. Então você recebeu o Espírito Santo. Para que você recebeu o Espírito Santo? Para você conseguir vencer esse corpo, essa situação, essa luta. Daí ele vai dizer assim, todo aquele que prevarica, é uma linguagem jurídica, né? Se tu for analisar, é uma linguagem jurídica, mas eu anotei alguma coisa aqui. Mas prevaricar, irmão, em relação à Bíblia, é você estar desviado do caminho. Grave o que eu estou falando para você. Prevaricar em relação assim, é uma linguagem jurídica, mas quando você fala, você procura na internet a expressão prevaricar. É uma ação de desviar do caminho de Deus, agindo de forma contrária aos seus mandamentos e princípios. Você entendeu? Então, para você entender mais fácil, eu estou casado, tenho minha esposa. Se eu sair com outra mulher, eu prevariquei, eu saí fora. Porque
dentro do casamento existe uma baliza. É um homem e uma mulher. E ela, estamos unidos por um matrimônio. Então, ela me respeita, eu respeito ela, e vivemos nessa baliza. Agora, fora do casamento, eu não posso arranjar. Dentro do casamento, eu não posso estar andando com outra mulher. Você entendeu? Então, Deus tem balizas nos protegendo para receber as bênçãos. Quando você está fora e você age, e você não está ali, você está fora, e você está prevaricando a palavra de Deus. Você entendeu, né? Olha aqui, ele vai continuar dizendo assim, ó. Opa. Todos aqueles que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, olha de novo, doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco saudeis, porque quem sauda tem parte com as suas obras. Essa parte aqui é difícil, né? Você começou a entender? Você acha que Paulo está falando para o mundo? Não. Irmão, vamos cortar isso, porque ou cortamos finos, ou cortamos alinhado, ou entendemos a palavra de Deus, ou não entendemos nada. Esse é o ponto. Quando você fala dessa questão de não receber, é porque alguém está trazendo uma doutrina que não é de Cristo. Agora, se você vai chegar em casa e vai trazer essa pessoa que você já sabe que vai trazer uma doutrina fora ali, você vai aceitar isso? Esse homem ou essa mulher? Você não vai aceitar. É a mesma coisa que fofoca. Poxa, meu Deus do céu. É a mesma ação, irmão. Então, prevaricar. O que você... Daí você pensa assim, ó. O que você acha de Deus? Deus não perdoou as nações que agiram disso. Ele não perdoou um povo que saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, porque eles agiram prevaricando a palavra de Deus. Você acha que Ele vai perdoar nós se a gente prevaricar a palavra de Deus? Será que Ele não vai chegar assim, vai dobrar o joelho, vai pedir perdão para aquele pessoal que saiu do Egito? Olha, estamos enganados com isso. Por isso que eu estou dizendo, tem vezes que a gente pensa assim, ó, o evangelho parece ser tão... Não. Se Ele botou todos no deserto, todos morreram no deserto, nenhum entrou na terra prometida, que é o símbolo do Espírito Santo. Ninguém, só entrou 2 homens dali. E Moisés, ainda pela sua ação, ele só viu a terra prometida, porque ele teve uma ação. Agora, mas uma ação por quê? Por causa do povo, irmão. Ele teve uma ação por causa do povo. Daí eu fico pensando, como é que pode isso? Então quer dizer que Deus vai deixar nos passar com tranquilidade, agindo desse jeito, vivendo dessa maneira? Não, não tem como fazer isso. Isso, a gente está numa situação que a gente deve pensar sobre isso muito bem. Escute bem aqui, ele vai dizer assim: agora, ouvimos o que Paulo, o apóstolo João, que a doutrina de Cristo tem limitações, né? Que é a expressão que eu usei, balize. E a palavra transgredir significa ir além das balizes. E, portanto, não permanece no limite próprio da doutrina. A palavra diz que eu não posso roubar, eu não posso enganar, eu não posso mentir, eu não posso fazer, eu não posso... Olha só como é fino. Eu não posso ter sentimento nenhum mal com nenhum irmão. A palavra diz isso. Agora imagina eu tendo sentimento mal. Imagina Jesus Cristo em relação a Judas.
Imagina Paulo em relação ao latoeiro. Se tem um sentimento mau, quem não entra é Paulo. Se eu tenho um sentimento mau, quem não entra é eu. Você entende isso? Isso é uma coisa interessante. Como é que entra um sentimento mau? Começa a maquinar, começa a entrar um pensamento ruim, você começa a ficar irado, você começa a ficar com raiva, você começa a pensamentos maus. Será que um filho de Deus vai entrar desse jeito? De maneira nenhuma, irmão. Por isso que Paulo, ele ensinou, por isso que a Escritura tem uma base. E sabe qual é essa informação dessa base? Não luto contra a carne e o sangue. Não luto contra as pessoas. Luto é contra o espírito que está naquela pessoa. O que o irmão Brana sempre falou? O que ele falou? Você se lembra o que o irmão Brana sempre falou? Ele falou assim, ó: olhe o espírito que está na pessoa. Ele não está falando da pessoa, ele está falando do espírito que está na pessoa. Para trás de mim, Satanás. O que ele está falando? Para quem? O que ele falou? Ele falou para Satanás, porque um espírito estava tomando, naquele momento, Pedro. Você entendeu? Se a igreja não amadurecer nesse sentido e saber que é um espírito, tem vezes que uma pessoa no teu serviço está ali incomodando, você tem que saber que ali é um espírito. Porque se você começar a lutar contra a pessoa, é isso que Satanás quer. É a coisa mais clara que Satanás quer. Então, você tem que entender que você está lutando contra a hoste de Satanás, principado de Satanás. Que Paulo fala isso lá em Gálatas. Está ensinando a nós dizer aonde está a batalha, aonde está a luta, para você ser um bom soldado e saber lutar. Quando a gente não sabe lutar, a gente está brigando um com o outro. E não é isso para acontecer. Você entende? Talvez isso nos ajude a crescer mais um pouco. Olha aqui. A mensagem é a estatura de um homem perfeito. Preste bem atenção nisso. O irmão Brando diz assim: agora aqui está o que fazemos. Qual é a primeira coisa? Ter fé. Você tem fé na palavra de Deus? Você crê em Deus mesmo? Você tem fé mesmo? Você pense nisso, irmão. Pense nisso, porque isso aí tem a relação com a tua vida espiritual. Olhe bem, você tem fé? Ela está fazendo alguma coisa na tua vida que está mudando a tua vida mesmo? Qual é a primeira coisa? Ter fé. E, daí ele bota, e nascer de novo. Como é que eu nasço de novo? Quando eu começo a ver o reino de Deus. Olha aqui, mas vamos à frente, que o irmão Branco quer falar outra coisa. Isto lança o alicerce. Quando eu tenho fé firmada na palavra de Deus, qual é? Por quê? Eu tenho que ter fé para crer nisso aqui, ó. Porque você nunca viu Deus. Agora, você está crendo em um livro que está escrito ali, ó. E você está crendo na palavra de Deus. Por isso que Deus é galardoador daqueles que creem na palavra de Deus. Ele ama aquelas pessoas que creem na palavra de Deus, porque não viram Ele, mas eles creem. Aqui está o ponto da palavra. Daí o que está acontecendo aqui, ele vai ser galardoador. Daí o irmão Brando vai continuar. Você acrescente a isso ao alicerce. O alicerce é a sua fé. Pedro diz aqui, o alicerce ao seu. O primeiro você tem que ter fé. Amém? Então você acrescente virtude à sua fé. Agora é o ponto, irmão. Escute bem o que eu vou falar para você. Você tem virtude? Olha só, preste bem atenção sobre esse assunto aqui, ó. Esta é a próxima coluna. Primeiro coloque o seu alicerce, fé. Então a sua fé adicione virtude. Agora isso derruba muitos de nós. Olha só o que o irmão Branco está dizendo. Virtude derruba muitos de nós. Tem muita gente que acha que tem virtude. Derruba muito de nós. Sim, Senhor, sim. Adicione virtude à sua fé. Isso significa apenas viver uma vida santa.
santa. Um dia vamos se deparar com o Deus santo. Se a gente não tem uma vida santa, você acha que você vai ver Deus santo? Virtude tem que ter. Vocês têm que estar santo. Por isso que Jesus fala assim, ó, saiu virtude de mim. Será que Jesus ficou pensando assim, ó, Lázaro, sai para fora? Será que Lázaro vai sair? Será que Deus vai me escutar? Havia virtude ali. A mulher tocou nele. Saiu virtude de mim. Será que ele ficou pensando, será que vai sair virtude de mim? Será que eu tenho essa fé que essa mulher tocou e fluiu? Você está vendo o que está aqui na palavra? Olha aqui que o irmão Branco vai abrir aqui, ó. Adicione a virtude, a fé. Isso não significa apenas que você tem que viver uma vida santa. Você sabe como uma mulher ou um homem e assim por diante. Isso não tem nada a ver com isto. A Bíblia diz, nós lemos aqui no livro de Lucas, onde diz, a virtude saiu dele. Ele está falando que não tem nada a ver a fé com a questão da virtude. A virtude é uma coisa importantíssima o Filho de Deus ter. Porque se ele, Jesus, teve virtude, por que você não tem virtude? As pessoas têm que ver que você tem virtude, que a tua palavra é fiel, que você é um homem de palavra, que você tem convicção com a palavra de Deus, que você crê em Deus. Há virtude em nós. A igreja tem que aprender a ter virtude. Olha aqui. Está certo. Para sermos como Ele, devemos ter virtude então. Temos-las para sermos como Ele, irmão Brando diz. Então ele vai abrir esse pensamento. E eu quero ler esse pedacinho que está em Pedro ali, ó. 2 Pedro, verso 1, do 5 ao 11. Ele vai dizer assim, ó. Em vós também, pondo nisso, mesmo toda a diligência. Olha só, irmão. O que Pedro está dizendo? Diligência. Diligência parece aquele filme de cowboy, né? Que aquela carroça ia correndo e o delegado tinha que levar alguma coisa rápida ou alguma informação. Diligência. Ele está dizendo isso mesmo, é diligência. Seja rápido com isso. Não deixe Satanás tomar a tua vida. Tem que ter uma coisa rápida. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Pondo nisso mesmo toda a diligência. Daí ele vai dizer, acrescente a vossa fé, a virtude e a ciência, a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Isso aqui é o que você se lembra? Estatura do varão perfeito. Eu vou voltar naquela parte ali, mas eu quero ler depois. Porque se em vós, olha, escute bem, isso aqui que é o importante, que Pedro está falando para nós, ó. Porque se em vós houvesse abundare estas coisas, não vão deixar ocioso, nem estéril, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu falar de Jesus Cristo para você é uma coisa. Eu falar de Jesus Cristo para você é uma coisa. Agora, você ter um encontro com Jesus Cristo é outra coisa muito diferente. Você entende o que eu estou falando? Eu falar de Jesus para ti e dizer que Deus, Ele me abençoou, que eu tive uma experiência com Deus, e tudo isso eu estou falando, é eu. Agora, você tem que pensar outra coisa. Será que eu tive uma experiência com Cristo? Será que eu tive esse contato? E eu sei quem é Cristo mesmo? Daí muda tudo, irmão. É isso que a igreja precisa. Ela precisa ter um encontro com quem? Com Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Reconhecendo quem é Cristo. Ele é a palavra. Você tem medo de pedir? Não tenha. Confie. Deixa eu terminar essa parte aqui.
Olhe bem, no verso 9 ele vai dizer assim, ó: pois aquele que não há estas coisas é cego. Daí você faz essa pergunta aqui, ó, no verso 9. O que Pedro está falando? Pois aqueles que não há estas coisas é cego. Daí você diz assim, qual coisa? Aquelas coisas que é da estatura do varão perfeito, que está ali, muito claro, fé, virtude, ciência, né? Ele vai continuar, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, irmão. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque sabendo isso, nunca jamais tropeçareis. Você entendeu o que ele está falando aqui, irmão? Você sabe a sua vocação? Eu vou usar uma palavra melhor. Você sabe aonde você está na posição de adoção? Você sabe aonde você está no corpo? Você sabia que existe um corpo? Que nós pertencemos a um corpo místico do Senhor? E cada um tem uma posição nesse corpo para o benefício desse corpo que é a sua noiva? Isso é coisa para a gente pensar sobre isso. Porque assim nós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você começou a entender isso, irmão? Então eu vou agora tentar mostrar uma coisa que também Paulo usa, que Pedro está usando, mas Paulo usa para dar entendimento a nós. Você percebeu que nos últimos dias teria uma ação que é uma apostasia, amém? Apostasia é o que Paulo sempre falou, primeiro tem que ter apostasia para ter a vinda do Senhor. Você captou isso? Primeiro tem que ter apostasia para ter a vinda do Senhor. Então, você está recebendo uma informação. Que ele está dizendo assim para você, ó, primeiro vai ter apostasia e depois vai acontecer o quê? O arrebatamento. Mas primeiro tem que ter o quê? Apostasia. Você gravou? Preste bem atenção aqui, ó. E ele vai confirmar uma coisa para você também, que ele vai colocar em uma posição bem clara. Só um minutinho. Escute aqui, ó. A estatura de um homem perfeito. Agora, primeiro, você deve ter fé. A fé por si só não resolve isto. Você tem. Pedro diz, então há uma atmosfera, é boa a sua fé, você deve ter virtude para adicionar a sua fé. Agora, então, pode ser uma razão pela qual você não tenha isto, porque muitas igrejas de hoje ensinam que você não precisa ter isso, a virtude, ou dias disso já passaram, eles não precisam ter isso. A única coisa que você precisa fazer é entrar na igreja. Sim, dias se passam, e a virtude onde que está? É só entrar na igreja, é? E a virtude? Qualquer um sabe o que a palavra virtude significa. Devemos tê-la. Se dele saiu virtude para curar a mulher que estava doente, ele está esperando nesta virtude a sua igreja, porque ele foi o nosso exemplo, virtude para dar ao povo. Ele espera que tenhamos virtude para dar ao povo. O que é virtude? Virtude é a força, é o poder. Alguns deles nem sequer acreditam no poder de Deus. O que o irmão Bruno está falando? Ele está dizendo assim, ó, tem gente que nem acredita no poder de Deus. Ele diz, isso já passou, a única coisa que você precisa fazer é colocar o seu nome no livro. Seja aspergido, derramado, batizado, ou o que quer que seja. Isso é tudo que você precisa fazer. Mas Pedro disse, adicione
isso a sua fé, virtude. Por que o irmão Branham está falando sobre virtude? É a virtude que atrai as pessoas. É a virtude que toca e eles veem assim, ó, aquela pessoa é diferente. É a virtude que mostra isso. Eu queria pegar outra coisa que o irmão Branham fala aqui. Vamos ver se é essa parte aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: fundamental para a fé. Agora, ouvimos muitas pessoas dizer: bem, se eu apenas tivesse fé. Fé não significa uma reunião de oração longa ou prolongada. Isso não significa muito, ou jejuar. Fé é uma coisa inconsciente, irmão. Você entende o que o irmão Branham está falando? Ele está falando assim, ó: fé é uma coisa inconsciente. Não é uma coisa que você pensa, analisa e vai gerar fé. Não é isso. É uma coisa inconsciente. Ela não está na mente. Ela está dentro do seu coração. Ela flui totalmente diferente. E ele vai colocar isso para nós aqui, ó. Escute bem. Sua verdadeira fé, você não tem consciência dela. Poxa, como é que pode ser isso, né? Eu não tenho consciência da minha verdadeira fé. Pô, mas a minha consciência é o que pensa. Claro que eu sei que a fé vem através da consciência e depois ela desce. Agora, ela não precisa da consciência. Você entende o que ele está querendo dizer? Eu não preciso de razão para ter fé. Ah, não, peraí. Olha só, eu vou te mostrar essa razão para você entender. Ah, não, tá. Deus criou o céu e a terra, criou o universo. Ah, então foi através da ciência, houve um Big Bang, uma explosão, e aconteceu isso, e assim, assim, assim. Você usou agora a sua consciência para tentar gerar uma fé. Não é dessa maneira que Deus quer que você só creia no que está escrito na palavra dele. Fé, você não tem consciência dela, você não sabe o que é a fé que você tem, é um assunto inconsciente para você. Você poderia imaginar Jesus questionando se ele tinha fé? Será que eu vou para o Calvário? Será que eu tenho fé? Será que eu vou transformar água em vinho? Será que eu tenho fé? Estou questionando. Você está entendendo o que ele quer dizer? Você poderia imaginar Jesus questionar se ele tinha fé ou não para parar os ventos, as ondas, ou tem fé suficiente para ressuscitar Lázaro? Ele nunca questiona a sua fé. Agora, a primeira coisa, antes de podermos ter fé, é que temos que ter algum fundamento para a fé. Tem que haver algo para trás disso. Amém, irmão. Olha aqui. Aqui está minha fé. Ela tem que estar flutuando? Não. Ela tem que estar onde? Amparada na palavra de Deus. Porque se você não tiver amparado na palavra de Deus, você nunca terá fé. Por isso que Cristo sempre usou algumas expressões muito importantes, irmão, para você entender. Ele chegava a dizer assim, ó, ele chegou assim: pai, eu estou pedindo aqui para eles escutarem, só para eles saberem, mas eu sei o que eu peço, o Senhor me dá. Você conseguiu entender? Então, ele só estava querendo mostrar que, para eles entender isso. Por isso que ele diz: peça e recebereis, bata e vai ser aberta as portas. Então, tudo isso está relacionado não à consciência. Amém, irmão? Estamos finalizando. Então, só para finalizar, eu só quero ler essa parte aqui, ó. O absoluto está em alguma organização, ou em alguma sensação, ou alguma outra coisa além da pessoa de Jesus Cristo,
você chegará à mesma porção da vergonha. Simplesmente pior. Vê, se o seu absoluto não é Cristo, este é o único poste central da vida humana. Cristo é a palavra, não a sua igreja. Olha o que o irmão Bruno está falando. Não é a sua igreja, é Cristo que é a palavra, não é a sua igreja. A sua palavra, a palavra. Vê, sobre esse absoluto, eu edificarei a minha igreja, sobre Cristo, a palavra. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Quando nós edificando a nossa casa sobre Cristo, que é a palavra, ali poderá vir o quê? Chuva, vento, e a casa não vai ruir. Por quê? Você está edificado sobre a pedra que é Cristo. Então, todo filho de Deus nascido de novo, ele vai dar amém à palavra de Deus como ela é. Irmão, quando a gente rasou a palavra de Deus, a gente vai buscar maldição para a nossa vida. É isso que eu quero que você entenda. Não faça isso. Deus tem muito mais coisas para te dar do que você arrazoar a palavra de Deus. Vamos ouvir o nosso irmão, depois vamos finalizar o culto.